Se você esteve na Terra nos últimos meses, com certeza já ouviu essa música por aí. Mas vai descer lá pra descer no finalzinho do ano, os bombonzinhos tão bronzeando pra eu chegar e morder. Com mais de 45 milhões de reproduções no Spotify, Descer pra BC simplesmente dominou o fim de ano. Tocou no Natal, foi trilha sonora do Réveillon e, pelo visto, não vai sair das caixas de som tão cedo. Mas afinal, o que é esse tal de BC? Para quem não sabe, a sigla faz referência a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um lugar que mistura arranha-céus gigantescos, festas milionárias, um estilo de vida que parece um mix de Miami, Dubai e Las Vegas, só que à beira de uma praia brasileira. Parece exagero? Mas não é. O BC tem os prédios mais altos do Brasil, os imóveis mais caros do país, praias paradisíacas e uma vida noturna que não perde para nenhuma metrópole do mundo. Mas como esse lugar se tornou o playground dos ricos e famosos? O que tem por trás dessa cidade que parece um cenário de filme? E será que Balneário Camboriú é tudo isso mesmo? Hoje, o Belo Mundo te leva para descobrir os segredos, as curiosidades e as verdades por trás da Dubai brasileira. Número 1. Localização e dados gerais. Antes de falarmos das praias badaladas, dos arranha-céus gigantes e do turismo de luxo, bora entender onde fica e por que Balneário Camboriú virou esse fenômeno imobiliário e turístico. Localizada no litoral norte de Santa Catarina, a cerca de 85 quilômetros de Florianópolis, BC, como os íntimos chamam, tem uma das localizações mais estratégicas do Brasil. O motivo? A cidade é cortada pela BR-101, uma das rodovias mais importantes do país, que percorre todo o litoral do Brasil, ligando o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Isso significa que Balneário Camboriú tem acesso fácil a diversas cidades, o que explica a quantidade absurda de turistas que chegam de carro, principalmente em feriados e no verão. Mas quem prefere evitar estrada tem outra opção. Os aeroportos de Navegantes, a 30 minutos, e Florianópolis, a cerca de 1h30, fazem a ponte aérea com os principais centros do país. Mas aqui vai um detalhe curioso. Balneário Camboriú é a menor cidade de Santa Catarina em extensão territorial, com meros 45 quilômetros quadrados. Só que o que falta em espaço, sobra em movimentação. A cidade tem cerca de 150 mil habitantes fixos, mas quando o verão chega, esse número simplesmente explode. No auge da temporada, mais de 1 milhão de pessoas lotam as ruas, as praias e os hotéis. No Réveillon, o cenário é ainda mais insano. Avenidas congestionadas, restaurantes sem mesas livres, multidões disputando espaço na areia e uma babel de sotaques. Brasileiros, argentinos, paraguaios, chilenos e até europeus e americanos circulando pela orla. Falando em orla, a Praia Central é o coração da cidade. É ali que estão os maiores arranha-céus do Brasil, os bares e restaurantes badalados e, claro, o calçadão disputado pelos turistas e moradores. E todo esse glamour vem acompanhado de um detalhe nada modesto. Balneário Camboriú tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil. A cidade figura no topo do ranking de índice de desenvolvimento humano mais alto do país, oferecendo qualidade de vida, segurança e infraestrutura de ponta. Mas como tudo na vida, esse luxo tem um preço, e não é baixo. Mas calma que a gente já vai falar disso. Número 2. Da Vila de Pescadores à Dubai brasileira. Hoje, Balneário Camboriú é sinônimo de luxo, arranha-céus imponentes e uma skyline que mais parece coisa de metrópole futurista. Mas quem vê essa cidade repleta de prédios envidraçados e apartamentos milionários pode nem imaginar que há pouco mais de um século ela era apenas uma pacata vila de pescadores. No início do século XX, a economia local girava em torno da pesca artesanal e da agricultura de subsistência. A principal comunidade ficava no bairro da Barra, enquanto a região da atual Praia Central tinha pouquíssimas casas. Ninguém poderia prever que aquele pequeno povoado à beira-mar se tornaria um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Mas a transformação começou cedo.
Por volta da década de 20, os moradores de Blumenau, cidade vizinha com forte economia, descobriram o potencial daquela praia para o veraneio. Aos poucos, começaram a surgir as primeiras casas de temporada e, posteriormente, os primeiros hotéis. Um dos mais icônicos foi o Hotel Jacó, depois rebatizado de Strand Hotel, que marcou o início do turismo organizado na região. Foi só nos anos 50 e 60, no entanto, que o turismo explodiu de vez. O fluxo de visitantes aumentou exponencialmente, passando de algumas dezenas de famílias para centenas de turistas a cada temporada. E aí veio a grande virada. Em 20 de julho de 1964, a então Praia de Camboriú se emancipou, tornando-se oficialmente Balneário Camboriú. A cidade passou a ser um destino de sol e mar cobiçado nacionalmente e internacionalmente. Nos anos 80 e 90, a construção civil disparou e os primeiros prédios altos começaram a tomar conta da paisagem. Desde então, o crescimento foi tanto que Balneário Camboriú ganhou o apelido de Dubai brasileira, não só pelo visual futurista dos prédios, mas pelo luxo e exclusividade de muitos empreendimentos. Hoje, a cidade abriga alguns dos maiores arranha-céus do Brasil, e a disputa por quem constrói o edifício mais alto continua acirrada. O mais curioso? Grande parte desses apartamentos milionários fica vazia durante boa parte do ano. São propriedades de investimento ou residências de temporada de quem tem dinheiro sobrando para deixar um apartamento milionário esperando as férias chegarem. Número 3. O metro quadrado mais caro do Brasil. Se você acha que os imóveis mais caros do país estão no Leblon, em Ipanema, no Rio de Janeiro ou nos bairros nobres de São Paulo, como Jardins ou Vila Nova Conceição, é melhor repensar essa ideia. O título de metro quadrado mais caro do Brasil atualmente pertence a Balneário Camboriú, mais especificamente à Avenida Atlântica, onde os preços atingem níveis surreais. Estamos falando de valores que ultrapassam tranquilamente os 20 mil, 30 mil reais por metro quadrado, podendo chegar a cifras ainda mais absurdas nos empreendimentos de alto luxo. E acredite, tem comprador disposto a pagar, e muito. Mas como o BC virou esse fenômeno imobiliário? Simples. A cidade tem pouco espaço para crescer. Com o mar de um lado e montanhas do outro, a única opção foi construir para cima. Isso fez surgir um cenário de arranha-céus gigantescos, atraindo um público seleto de milionários, mega empresários, fazendeiros do Centro-Oeste e jogadores de futebol. Neymar que o diga. Além disso, indústrias do sul do país também transformaram a cidade em um refúgio para suas famílias, investindo em imóveis de temporada que mais parecem palácios suspensos. E não é só a altura e localização que justificam esses preços. Os prédios são verdadeiros resorts particulares. Muitos contam com piscinas privativas, spas, academias de ponta, salões de festa cinematográficos, cinema exclusivo e até andares inteiros dedicados ao lazer. Alguns edifícios chegam a ter 4 pavimentos só para áreas de entretenimento e conforto. Quem compra vê isso como investimento seguro, preferindo colocar milhões num apartamento com vista para o mar do que arriscar dinheiro na bolsa de valores. O problema? Esse boom imobiliário afastou a classe média e as famílias que antes viviam perto da praia. Hoje, morar na faixa central da cidade exige cifras milionárias, e isso sem contar condomínios caríssimos e IPTU nas alturas. Enquanto isso, áreas mais afastadas ficam cada vez mais densas, cheias de quem busca um custo de vida um pouco mais realista. Número 4. Arranha-céus que batem recordes. E já que falamos de luxo, vamos falar do alto luxo, literalmente. Se você curte um skyline que mais parece cenário de ficção científica, Balneário Camboriú é um prato cheio. A cidade abriga nada menos que 6 dos 10 prédios residenciais mais altos do Brasil, incluindo o icônico Yacht House by Pininfarina, as famosas Torres Gêmeas, e o One Tower, que com seus 290 metros de altura, já foi considerado o maior edifício do país. Mas as ambições não param por aí. Novos projetos já estão sendo discutidos, e alguns arranha-céus futuristas podem ultrapassar 100, 150 e até 500 metros de altura. Se essas ideias saírem do papel,
o Brasil entraria para o ranking das maiores torres residenciais do mundo, reforçando ainda mais o apelido de Dubai brasileira. Inclusive, essa verticalização já chamou a atenção de jornais estrangeiros como a Bloomberg, que destacou o crescimento absurdo dos preços dos imóveis e a concentração de riqueza em Balneário Camboriú. Só que, ao mesmo tempo que a cidade vai para o céu, o chão conta outra história. Muitos desses apartamentos ficam vazios a maior parte do ano. Os donos só aparecem em feriados ou datas especiais, deixando prédios inteiros com luzes apagadas enquanto a movimentação acontece lá embaixo, entre os turistas que ocupam hotéis ou moram em edifícios menores. Isso gera um fenômeno curioso. Quem mora de fato na cidade sente falta de vizinhança ativa e de comércios que funcionem o ano inteiro. Fora da alta temporada, Balneário Camboriú vira uma cidade com cara de condomínio fechado gigante, onde, apesar dos luxos, há pouca vida urbana constante. Para alguns, isso significa um paraíso de tranquilidade fora do verão. Para outros, uma incógnita. Até que ponto essa verticalização intensa será sustentável? Número 5. Turismo e entretenimento. Outra razão que faz Balneário Camboriú explodir em popularidade é a quantidade de atrações turísticas e opções de entretenimento. O Parque Unipraias é um dos ícones locais. É o único lugar do mundo com um teleférico que liga duas praias, conectando a Praia Central à Praia de Laranjeiras. No meio do caminho, há uma parada na estação Mata Atlântica, a 240 metros de altura, com mirantes e trilhas no meio da vegetação nativa. Além disso, para os mais radicais, há o trenó de montanha e uma tirolesa que desce com vista para o mar. Outro clássico é o Barco Pirata, que sai da Barra Sul e vai até Laranjeiras com música, dancinhas e encenações de piratas que fazem a alegria das crianças e dos adultos que curtem uma bagunça. Muita gente aproveita para fazer um bate-volta combinando teleférico e barco para curtir a praia de um jeito diferente. Se tem uma atração imperdível e que virou sensação nos últimos anos, é a FG Big Wheel, a roda gigante inaugurada em 2020. Com vista panorâmica para a Praia Central e para os arranha-céus, ela é um dos cartões postais da cidade. E à noite, iluminada, deixa Balneário ainda mais com cara de metrópole litorânea. Para quem gosta de conhecer o mundo marinho, a pedida é o Oceanic Aquarium, o maior aquário do sul do Brasil. Ele abriga 140 espécies, com tanques gigantes onde dá para observar tubarões, raias e outros animais de perto. Quem visita Balneário Camboriú também tem a chance de conhecer um dos maiores parques temáticos da América Latina. O Beto Carreiro World fica a apenas 36 quilômetros da cidade, no município de Penha, e é um dos passeios mais buscados por turistas que se hospedam na região. Agora, se o seu negócio é balada, Balneário Camboriú ferve. A cidade é referência nacional em música eletrônica, com clubes que figuram no ranking dos melhores do mundo. Nos fins de semana e na alta temporada, a noite simplesmente não tem fim. E se no dia a dia já é assim, imagine no Réveillon, quando quase 1 milhão de pessoas se aglomeram na cidade para ver a queima de fogos e curtir até o amanhecer. Em resumo, tem para todos os gostos. Até aqui, falamos de muita coisa incrível sobre essa pequena grande cidade, mas como em todo lugar do mundo, existem problemas que merecem destaque. Número 6. O custo de vida e os preços nas alturas. Um dos itens da parte ruim é que para quem não tem tanto dinheiro assim, né? Se Balneário Camboriú despontou no mercado imobiliário e atrai celebridades, dá para imaginar que a vida ali não sai barata, certo? É aquela história. Você quer morar no Brasil que deu certo? Prepare o bolso. Um simples aluguel anual, se for perto da praia, pode beirar valores impagáveis para a maior parte das pessoas comuns. Sem falar que um imóvel de 2 quartos na orla pode custar bem mais do que apartamentos de luxo em outras cidades do país. Quem trabalha em setores de serviços, construção civil ou comércio, costuma morar em cidades vizinhas como Camboriú, Itapema ou Itajaí, onde o custo de um imóvel é menor. E não é só moradia. Restaurantes, bares e supermercados também têm preços que muitas vezes superam médias de capitais como Porto Alegre ou Curitiba. Algumas grifes internacionais se estabeleceram por lá, atraindo a elite local e os turistas endinheirados que chegam para comprar
gastar e curtir. Número 7. Trânsito na alta temporada. Outro ponto negativo é a mobilidade urbana. Balneário Camboriú não foi planejada para tantos carros. A cidade é pequena, as ruas são estreitas, e em horários de pico ou períodos de temporada, o trânsito pode ficar insuportável. Com tantos moradores de fora, sem contar os turistas, a cidade precisa urgentemente investir em transporte público eficiente, algo que, por enquanto, não chega a satisfazer toda a demanda. Assim, formam-se filas gigantes para entrar ou sair de Balneário Camboriú na hora do rush, principalmente na rodovia ou na avenida principal. Número 8. Meio ambiente. Se por um lado o Balneário Camboriú se destaca pelo luxo e pela modernidade, por outro, o crescimento desenfreado e a verticalização extrema levantam preocupações ambientais e urbanísticas. A proximidade dos arranha-céus com a orla trouxe impactos diretos na qualidade ambiental, especialmente no que diz respeito ao sombreamento da praia e à circulação dos ventos. Durante certas épocas do ano, as torres gigantescas fazem com que algumas áreas da praia central fiquem praticamente sem sol por boa parte do dia. Além disso, a densa concentração de prédios próximos ao mar levanta questões sobre saneamento e poluição das águas, problemas que aparecem principalmente depois de chuvas fortes, quando parte da sujeira e do esgoto não tratado acaba indo parar no oceano. Nos últimos anos, a cidade avançou na infraestrutura de saneamento, mas ainda existem alertas de contaminação em alguns trechos da orla. Isso gera um impasse. Ao mesmo tempo em que o município tenta consolidar sua imagem de destino paradisíaco e sofisticado, ela precisa lidar com desafios ambientais que podem afetar a experiência dos visitantes e a qualidade de vida dos moradores. Resumindo, Balneário Camboriú ainda busca equilibrar esse crescimento avassalador com a preservação ambiental, a mobilidade e a inclusão de diferentes classes sociais. É uma novela cheia de capítulos, e ainda sem um desfecho definitivo. E por hoje ficamos por aqui. E aí, o que achou dessas curiosidades sobre Balneário Camboriú? Sabia que a cidade ia muito além de arranha-céus e praias badaladas? Já esteve por lá? Conta pra gente nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu. E claro, compartilhe com aquela pessoa que sempre sonhou em conhecer a Dubai brasileira. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se curtiu o conteúdo, fica de olho que vem muito mais aventuras por esse nosso belo mundo. Nos vemos na próxima.